Olá, bom dia. Meu nome é Juarez e nós vamos para mais uma vez lermos o nosso provérbio diário, ok? Estamos aí numa série de devocionais onde nós escolhemos o livro de Provérbios para ministrar, estudar e entender a praticidade de cada capítulo de Provérbios, ok? Estamos nessa maratona aí, vamos estar gravando todos os provérbios, deixando disponíveis aí no canal, em forma de áudio, não de vídeo, né? Para não pesar muito. E vamos trabalhar como de costume. A gente vai fazer uma leitura rápida sobre o capítulo e depois nós vamos pontuar os versículos que são um chamamento a uma praticidade de uma vida com Deus. Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar a viver, né? O livro de Provérbios, ele, embora tenha levemente um cunho evangelístico, ou seja, de fazer com que as pessoas se cheguem mais a Deus, ele também é um livro que ele vai dar os princípios basilares da civilidade, né? Vamos dizer assim, você ser civil, você ser justo é um dever de cada um. E nós encontramos no livro de Provérbios muitas informações que nos chamam a refletir se realmente nós estamos tendo uma conduta civilizada, se nós estamos sendo civis, né? Estamos tendo uma vida realmente de acordo não somente com a palavra de Deus, mas de acordo com o que é natural, com o que é um direito natural do ser humano, ok? Então vamos lá, fazer rapidamente aqui essa leitura rápida, para depois nós começarmos aí a discutir as pontualidades aí de cada versículo, ok? Então vamos lá. Capítulo 18 de Provérbios. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge, ou seja, revolta-se contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignominia, ou seja, a desonra pública, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiros transbordantes é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estupidez, que é para sua própria vergonha. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos, e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos de seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão.
ok? Olha a quantidade de riquezas que nós encontramos aqui nesse livro, nesse capítulo, em especial também no capítulo 18 do livro de Provérbios. Então vamos lá, vamos começar então as partes práticas, os versículos que nos trazem, nos induz a viver uma vida prática, ou seja, vamos colocar em prática então esses conselhos. O primeiro versículo então diz o quê? Busca satisfazer o próprio desejo, aquele que se isola e se insurge, né? Ou seja, se revolta-se contra toda a sabedoria. O que significa isso? O que eu entendo com isso? O que nós precisamos entender com isso? Que nós não podemos buscar somente satisfazer os nossos próprios desejos. Nós não devemos nos isolar. Nós não devemos nos entrar no nosso mundinho e só pensar assim, não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer as minhas coisas e o resto que se dane. As pessoas que se danem. Como diz um velho ditado que eu não gosto muito dele, eu não gosto desse ditado, mas diz o seguinte, ema, cada um com seus problemas. É certo isso? É bíblico isso? Não. Ou melhor dizendo, um outro que inventaram recentemente, que diz assim, cada um no seu quadrado. Será que é isso mesmo? É isso que a palavra de Deus diz? É isso que Salomão, a boca de Deus, nos traz a informação? Pelo contrário, nós não devemos satisfazer apenas os nossos desejos. Nós não devemos se isolar, nós precisamos estar em comunhão com as pessoas, devemos estar receptivos às pessoas, devemos estar disponíveis, à disposição também das pessoas. Porque às vezes você, embora você não esteja, às vezes nem em condições de estar ajudando ninguém psicologicamente, às vezes está passando uma situação bem difícil na sua vida, só que mesmo assim, você passando uma situação difícil, você ainda consegue dar norte à vida de pessoas que precisam. Às vezes você mesmo se encontra numa situação que você fala assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, mas aí chega uma pessoa te pedindo um feedback, te pedindo uma direção, e aí o que você diz? Às vezes, olha, é o seguinte, agora não é uma melhor hora para eu te responder. Às vezes você fala assim, olha, você me desculpa, mas eu não vou poder te atender agora. Olha, você me perdoa, mas agora eu não sou a pessoa mais indicada para te falar sobre esse assunto neste momento, porque eu estou passando uma luta muito grande na minha vida, então talvez o que eu diga saia do meu coração e não da inteligência. Então assim, não podemos nos isolar, não podemos buscar apenas nosso próprio, não podemos ser egoístas, ao ponto de se isolar e cuidar só do nosso próprio nariz. Embora realmente, da nossa vida, nós temos que cuidar, não temos que se intrometer na vida dos outros, mas quando somos solicitados, independente da situação que nós estejamos passando, nós precisamos ajudar as pessoas. Porque até essa questão de você ajudar alguém, chega alguém, você está numa situação difícil, e aí você... alguém chega te procurando de um conselho, de uma informação, e você fala, meu Deus do céu, a pessoa está me perguntando no pior momento da minha vida, só que às vezes essa pessoa vai te iluminar, ela vai mostrar para você que você não está passando absolutamente nada. Você está com um problema, aí chega uma outra pessoa com uma situação às vezes pior que a sua. E aí o que acontece? Aí você percebe que você não tem problema nenhum. Você está com um problema lá, você está com uma situação que você não está conseguindo resolver, aí chega alguém e fala, fulano de tal, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, eu estou passando assim, assim, assado, o que eu faço? Aí você olha para ela e você fala, meu Deus do céu, eu achava que tinha problema, e olha só o que essa pessoa está passando na vida dela. Você está entendendo? Como não adianta, como é uma pura verdade esse negócio de você se isolar, esse negócio de você querer só cuidar da sua própria vida, do seu próprio nariz. Às vezes você perde a oportunidade de enxergar que você não está vivendo problemas. Às vezes você perde a oportunidade de enxergar que você não está passando um drama, você não está passando um problema. Problema é o que os outros estão passando. Às vezes você não está passando nada em relação ao que outras pessoas ao seu redor estão enfrentando, ok? Versículo 2 diz assim, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Ou seja, o que a gente entende com isso? Tenha prazer na sabedoria, não faça só o que lhe agrada. Às vezes a gente está buscando só o que agrada no nosso coração, só o que vai trazer um benefício, só o que vai trazer alegria, e não é bem assim. Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte, persiste
em ler, exortar e ensinar. Por que Paulo usa esse termo? Persistir. Porque não é fácil. Não é fácil você sentar a bunda na cadeira, pegar o livro e ficar ali lendo, horas, afinco. Estudando, buscando informação, fazendo pesquisa na internet. Às vezes você não quer isso. Às vezes você vai para a internet, você senta no computador para fazer uma pesquisa na internet, aí daqui você começa, vai para Facebook, vai para uma coisa, vai para outra, vai assistir um vídeo, vai assistir uma outra coisa e você acaba perdendo até o foco. Você fala, poxa, eu sentei aqui para estudar e agora eu tô perdendo o foco, eu tô fazendo coisinha aqui que não tem nada a ver, que não vai me agregar valor nenhum. O que é isso? A gente é a prova do quê? De que às vezes a gente só quer fazer aquilo que vai agradar. Só quer você ficar às vezes assistindo 2h30 um filme, mas você não consegue ficar 2h30 orando. Você não consegue ficar 2h30 prestando atenção numa mensagem. Você não consegue ficar 2h30 lendo um livro ou assistindo um filme evangélico. Não, você só quer buscar às vezes aquilo que o corpo satisfaz, aquilo que o corpo vai, aquilo que agrada ao corpo, na verdade. E o que Salomão está dizendo aqui, o que Deus usa a boca de Salomão para dizer é o seguinte: não tenha prazer na sabedoria e não fique só buscando coisas que agradam o seu coração, ok? Versículo 3 diz o seguinte: vindo o ímpio vem também o desprezo e com a ignominia, né? Ou seja, a desonra pública, a vergonha. Gente, amizade com ímpios, amizade com gente ímpia. Qual é o resultado de amizade com gente ímpia? Ou seja, o que são os ímpios? São aqueles que cometem impiedades. Ou seja, falta de piedade, aqueles que não têm piedade. O que a gente tem quando a gente tem amizade? Qual é o resultado de amizade com gente ímpia? Desprezo, desonra pública e vergonha. É isso que Deus está falando aqui através da boca de Salomão. Você vai ter amizade com gente ímpia, sabe o que você vai ter? Desprezo na hora que você mais precisa, desonra pública, ou seja, essas pessoas vão te envergonhar publicamente. Publicamente essas pessoas, você vai passar vergonha pública, ok? E a vergonha não vai se afastar de você. Isso é o que a gente ganha quando a gente tem amizade com pessoas ímpias. Então esse é o conselho, essa é a deixa. Fuja de relacionamento de amizades com pessoas ímpias, ok? Esse é o conselho. Versículo 5. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. O que está escrito aqui, gente? O que você consegue identificar com esse versículo aqui, ó? Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Não favoreça. Procure pessoas justas e de Deus em seus negócios. Você vai comprar um carro? Vai comprar um carro? Não vai numa loja, não vai num lugar onde você sabe que aquela pessoa não é ímpia, não é cristã, não professa da mesma fé, não tem um temor de Deus. Vai numa loja, procura saber quem é essa loja, quais são os princípios dessa loja, se essa loja trabalha com justiça ou não. Aí vai dizer o seguinte, algumas pessoas vão dizer o seguinte: não, sai fora, rapaz. Eu preciso fazer negócio com gente que não é crente do que com gente que é crente, porque esse povo aí que se diz crente, cara, meu Deus do céu, é um povo que não paga ninguém, é um povo que não paga quem tá vivo, é um povo descompromissado. Eu fazer negócio com crente? Vixe, se o cara falar pra mim que é crente, aí tá desmanchado o negócio na hora. Por quê? Porque realmente as pessoas perderam a credibilidade que antigamente um cristão tinha. Antigamente se falava do quê? Do tal do fio de bigode, né? Você fazia negócio usando um fio do bigode. E antigamente quando você dizia que era crente, você tinha tudo. Hoje é até vergonhoso você dizer, porque o cristão perdeu tanto as origens, perdeu tantos princípios da justiça, que a pessoa, quando sabe que você é crente, ela fica até com o pé atrás. Agora, eu vou seguir essa estatística? Não. Eu vou seguir esse gráfico? De jeito nenhum. Eu ainda tenho que acreditar, eu preciso acreditar que fazer negócios com cristãos é mais justo, é mais vantajoso. Eu preciso buscar, sim, vou arrumar meu carro, vou procurar um mecânico cristão. Porque se ele me enganar, ele vai ter com Deus, não é comigo. Eu vou procurar comprar uma casa com uma pessoa cristã, porque eu sei que aquela casa, quem morou dentro daquela casa, orou dentro daquela casa, viveu muito bem dentro daquela casa. Eu vou comprar
coisas que eu preciso num ambiente cristão, num lugar que eu sei que as pessoas são cristãs. Eu vou contratar um funcionário cristão, porque eu sei que ele tem princípios. E se ele fazer qualquer coisa que venha desabonar, eu não vou falar com ele, eu vou falar com o pastor dele. Porque é isso que tem que fazer. Você que tem um funcionário cristão, você que tem uma empresa que tem funcionário cristão, e esse funcionário que se diz cristão tá com palhaçada, tá vivendo uma vida totalmente errada, tá fazendo coisas que não condiz com a palavra de Deus, procure o pastor dele. Fale para ele, sabe o que eu vou procurar? Eu vou procurar o teu pastor para falar quem é que você é, quem você é aqui na empresa. É isso que eu vou fazer. Porque não podemos perder o foco, não podemos perder a verdade. E a verdade é o seguinte: o cristão, ele precisa ser exemplo para o mundo. A palavra de Deus fala que o cristão é sal da terra e luz do mundo. Então eu não posso perder a fé nos cristãos, eu não posso perder a fé no caráter cristão. Eu tenho que acreditar e como que eu posso fazer para ajudar isso? É viver uma vida cristã. Porque por mais que existam 3 crentes meia boca por aí, se você for um crente verdadeiro, que segue a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, alguém vai te conhecer e vai dizer, ó, esse cara é crente. Esse verdadeiramente é crente. Porque eu já conheci uns crentes por aí, aqui, ó, pelo amor de Deus. E é o que você às vezes escuta, né? Quando você está num ambiente e que você divide um trabalho com pessoas que não são cristãs ou dão um super mau testemunho, o que geralmente você ouve dessas pessoas? Né? A pessoa fala, poxa, o cara é assim, assim, assado, e ainda diz que é crente. Ainda chama a gente de irmão, abençoado, irmão, isso e aquilo. Olha que vergonha. Dá até vergonha. É vergonhoso você ouvir isso da boca de uma pessoa, mas é uma realidade. Contudo, eu não tenho que viver debaixo dessa estatística. Eu tenho que ainda procurar cristãos para fazer negócios, procurar cristãos para negociar, porque entende-se que são pessoas que existem princípios, que têm princípios, ok? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 6, vai dizer o seguinte: os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Ou seja, não se permita seus lábios participarem de contendas. O pau tá comendo, o circo tá pegando fogo, não se intrometa. Sai fora disso aí. Não entra no meio disso aí, não deixa o circo pegar fogo. Guarda os teus lábios, guarda a tua boca, guarda o teu coração. Já falamos que o nosso sistema de comunicação, ele trabalha em cima de 3 peças. Em cima de 3 peças o seu sistema de comunicação trabalha. Sai do coração, vai para a boca e sai pelos lábios. Então olha só, segura teu coração que você vai conseguir segurar a tua boca e consequentemente os teus lábios. Antes da palavra sair a boca, ela nasce primeiro no coração, ok? Então tome muito cuidado. Tem ainda 3 barreiras ainda antes de você abrir a sua boca e jorrar coisas contenciosas, ok? Esse é o conselho de Salomão. Isso é o que Deus ensina através da boca de Salomão. Não permita seus lábios participarem de contendas, ok? Versículo 7. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Olha só. Ou seja, não permita que sua boca te destrua. Existem pessoas que elas são destruídas pela própria boca dela, pelos próprios lábios dela. Não permita ser destruído pela sua própria boca. Não permita. E a gente vai, nesse capítulo, vai se falar muito sobre essa questão do que nós falamos, do que nós dissemos, do que nós proferimos. Você vai ver, a gente não chegou ainda lá, mas a gente vai chegar ali no meio, mais caminhando para o fim. Deus vai usar a boca de Salomão justamente para ensinar como nós lidamos com as palavras e como nós lidamos com a nossa boca. Versículo 8 vai dizer, ó, já começou, ó. Versículo 8 vai dizer assim, ó: as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Ou seja, as fofocas são doces, não morre de diabetes. Fofoca, que coisa mais gostosa do que mexerico? Quão gostosos são os mexericos, né? Aquelas fofoquinhas, viu? Né? A pessoa chega, vem cá, né? Quando você vê alguém lá no canto da sala assim, falando assim, viu? Vem cá,
fuja dessa pessoa. Fuja dessa pessoa. Entendeu? Esse negócio de nego ficar chamando você assim, ó, ei, vem cá, deixa eu te contar. Você não sabe da maior. Vixe, você não sabe do babado. Foge dessas coisas, foge dessas situações, porque assim, ó, o nosso cérebro, o nosso coração gosta dessas coisas. Você quer ver um negócio que chama a atenção das pessoas, é você iniciar uma conversa assim, falando, menino, você não sabe da maior. Hã? Nossa, parece que o corpo humano para. A pessoa parece que para tudo que tá, acho que até o coração para prestar atenção no que vai ser dito, né? A pessoa fala assim, vixe, rapaz, você não sabe, deixa eu te contar o babado. Se eu te contar, você não acredita. Já começa assim, se eu te contar, você não acredita. Você não acredita. Então assim, ó, toma cuidado. Porque o nosso corpo quer, isso é a natureza do ser humano, o que é o segredo. Tanto é que, ó, você quer vender um produto, você quer vender um livro, você coloca lá na capa dele, lá no tema do livro, o segredo da felicidade, o segredo do não sei o que, o segredo de como ganhar dinheiro, o segredo, essa palavra segredo é algo que é escondido, é algo que está guardado, não é acessível para todas as pessoas. E como é bom a gente participar de coisas especiais, né? Como é bom quando a pessoa fala assim para você, olha, estou fazendo isso para você. Olha, isso aqui é especialmente para você. Eu separei isso aqui para você. Ninguém tem esse produto. Esse produto aqui não chegou no mercado ainda. Esse produto poucas pessoas têm. Ninguém tem. Não tem no mercado, não tem em lojas. Só vem direto do fabricante. É especial. Você não vai ver ninguém usando esse mesmo produto. Só você tem esse produto. Nossa, você criou a especialidade. E quão né, as pessoas querem ser especiais. Como as pessoas querem ter coisas especiais, né? Como se aquilo que é especial vai deixar ela especial. Ou seja, eu preciso ser especial, então eu tenho que ter algo especial. Olha só que ironia, como que as pessoas às vezes acabam pensando, né? Então assim, esse é o contexto da coisa. As fofocas são doces, né? Salomão vai dizer que esse termo, né? As fofocas, né? Os mexericos, eles são algo atrativos ao nosso corpo, ok? Então vamos lá, seguindo aqui, versículo 9. O que o versículo 9 está dizendo, né? É negligente na sua obra e também irmão do desperdiçador. Ou melhor, o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O que tá claro aqui? As negligências geram desperdícios. Se você contratar alguém negligente, vai gerar desperdício ou até uma quebra de contrato. Se você for negligente em alguma coisa, você vai gerar um desperdício ou o que podemos chamar o quê? De prejuízo. Você sabe mexer, arrumar o seu carro? Não. Então, você for mexer, é perigoso você estragar mais coisas. Então, não seja negligente. Você sabe mexer com eletricidade? Não sabe? Então, se você não sabe e for mexer, você vai ser uma pessoa negligente. Então, é preferível você pagar para que uma pessoa mexa, acerte isso, né, do que você acabar estragando ou queimando produtos, aparelhos por uma ligação mal feita, ok? Esse é o conselho, essa é a situação prática desse versículo. Versículo 13, vamos lá. O que responde antes de ouvir comete estupidez, que é para sua própria vergonha. Ou seja, não seja estúpido, ouça as palavras primeiro, para você não passar vergonha. A pessoa chega pra você, vem cá, vou te falar. Aí você já viu, já sei o que você vai falar. Não sei o que tem. Ó, é assim, eu vou te dizer uma coisa. É assim, assado. Você nem deixou a pessoa falar. A pessoa te procura pra falar com você. Ela te procurou pra falar com você. E você já começa a descarregar um monte de coisa. Não faz isso. Você é louco. Você vai passar vergonha. A comunicação ela tem que ser uma coisa inteligente.
Então não seja estúpido, ouça primeiro o que as pessoas vão falar antes de começar a falar alguma coisa. A pessoa te procurou para conversar, ó, vamos lá, vamos conversar. Aí você, ó, se for sobre esse assunto, se você for falar sobre fulano, ciclano, beltrano, é o seguinte, eu acho assim assado, porque a pessoa quando é assim, ela precisa... Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso porque você pode, sabe, entrar numa situação irreversível. Irreversível. Tenha paciência, ouça primeiro, não fale antes de saber o assunto, a coisa, entendeu? Não abra a boca desenfreadamente. Esse é o conselho, essa é a direção, é a praticidade que a gente vê nesse versículo, ok? Versículo 14 vai dizer o seguinte: o espírito do homem susterá, ou seja, resistirá à sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? O que está dizendo aqui? A vontade de viver sarará o doente. Mas se o cara ficar abatido, ele vai morrer. O que acontece? O que nós estamos vendo aqui? Eu tenho que ter vontade de viver. Às vezes você vê a pessoa, ela adoece. Primeiro, a doença é psicossomática. E acaba virando patológica. Ou seja, a pessoa primeiro ela ficou doente na mente, ela começou a perder a vontade de viver, ela começou a achar que a vida não vale nada, que a vida não está levando ela para lugar nenhum, como se a vida tivesse que levar ela e não ela conduzir a vida dela. E aí ela começa de uma doença psicossomática, ela se transforma numa doença patológica, ela começa ali a sofrer no seu próprio corpo e começa a desistir de viver. E o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: a vontade de viver sarará o doente. Então, quando você for visitar alguém, que está doente, alguém que está no hospital, leve essa palavra para ela. Leve essa palavra para ela. Provérbios capítulo 18, versículo 14. A vontade de viver sarará o doente. Então você tem que levar vontade, você tem que fazer a pessoa lembrar da família dela, dos filhos, da faculdade, de tantas coisas que ela pode fazer e ela deve fazer e ela precisa fazer para ser feliz, porque nós estamos aqui para viver. Estamos aqui para viver, para comer, para beber, para ser feliz. E é isso que nós temos que lembrar às pessoas que estão doentes. Nós precisamos trazer o sentimento de vontade de viver na pessoa que está doente. Porque é essa vontade de viver que vai sarar essa pessoa. Porque se essa pessoa que está ali encamada, enferma, numa cama, ela perder essa vontade de viver, ou ela ficar mais abatida ainda, ou seja, vier pessoas para abater mais o coração dela, pessoas que não vai vir agregar nada, o que vai acontecer? A doença pode vencer ela pode perder a briga para a doença. Então veja bem, pessoas enfermas, pessoas doentes com enfermidade, elas precisam de visitas e de assuntos que gerem vontade de viver e não abatimento de espírito, ok? Versículo 15 vai dizer o seguinte: o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. O que nós entendemos aqui? Entender está relacionado às capacidades do coração. Tá vendo? O coração entendido adquire conhecimento. E o que é ou seja, o conhecimento, como que eu vou armazenar esse conhecimento? O coração. E é no coração que a gente tem o quê? A vontade. Ou seja, quando eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que ter o coração voltado para isso. Ou seja, eu tenho que ter o coração voltado para aquilo que eu quero aprender. É a mesma coisa. Eu não entendo matemática. Peraí, mas será que você está com o seu coração voltado a entender a matemática? Ou você está fazendo já assim, eu não entendo isso aqui, eu não gosto disso, eu não gosto... Peraí, você não gosta da linguagem de Deus? Você não gosta de aprender, você não gosta do conhecimento? O temor do Senhor é o conhecimento, é a busca pelo conhecimento. Então você teme a Deus, uma das formas de temer a Deus é buscar entendimento. Então assim, o conhecimento, para você conhecer alguma coisa, você precisa primeiro ter isso no coração. Você precisa ter o coração voltado para aquilo que você quer aprender. É isso que Salomão está falando aqui. Quando você tem um coração voltado para aquilo que você quer aprender, que você precisa... Porque tem coisas que não é nem questão de gostar, é questão de você precisa daquele conhecimento.
Você precisa daquele conhecimento para adquirir uma mudança de vida. Então você tem que colocar o quê? Essa vontade de aprender, ela tem que partir primeiro do seu coração e não da necessidade psicológica. Ou seja, a sua mente fala, eu preciso desse conhecimento, eu preciso aprender isso, porque eu preciso mudar de emprego, eu preciso melhorar minha renda e tal. Mas espera aí, antes disso acontecer, uma coisa precisa nascer. E nascer o quê? Aquela vontade no coração de aprender aquilo. Eu quero aprender, eu preciso aprender sim, mas antes eu preciso ter aquela vontade no coração. Então é no coração que nasce o processo de memorização. Olha só como é sério isso que Salomão ensina aqui. É no coração que inicia-se o processo de memorização. Aprenda a amar, a ficar doente pelas coisas que você precisa aprender. Ah, eu não entendo essa matéria aqui, então passe a gostar dessa matéria, passe a amar essa matéria, passe a entender a necessidade dessa matéria no mundo. Ah, eu não entendo química. Cara, pelo amor de Deus, a química é que move o mundo. Ah, eu não entendo a física. Cara, a física é a lei da gravidade, um poder que Deus o fez. Entenda, ou seja, comece a amar as coisas, porque tudo foi feito por Deus. Então, se você não gosta de uma coisa, você está falando que você não gosta de uma coisa que Deus fez. Porque Deus fez a física, Deus fez a química, foi Deus que fez a matemática, foi Deus que fez as línguas, né, os idiomas, foi tudo Deus que fez. Eu não aprendo inglês, eu não consigo aprender inglês, eu não me entra na minha cabeça. Cara, foi Deus que fez as línguas, os idiomas. Então comece a amar isso, comece a amar, porque foi Deus que fez. E quando você começar a amar a língua inglesa, o aramaico, ou melhor, aramaico não se usa mais, né? O mandarim, o alemão, né? Enfim, o russo. Quando você começar a amar essas línguas, mesmo que seja por necessidade profissional, mas se você começar a colocar no seu coração, eu amo essa língua, eu amo a língua inglesa, eu amo o alemão, eu amo isso aqui, sabe o que vai acontecer? O seu cérebro vai memorizar isso, porque primeiro nasceu no seu coração a vontade de aprender. Entendeu? Olha só que dica de memorização maravilhosa que Salomão ensina aqui para a gente aprender alguma coisa. É maravilhoso, gente. Aí Salomão vai dizer aqui também, ó, no 15, os ouvidos dos sábios buscam sabedoria, ou seja, seus ouvidos devem ser como radares em busca de sabedoria. E aí vale a pena a gente falar sobre uma outra coisa também. Se os nossos ouvidos, eles são como se fossem radares, eu tenho que poupar os meus ouvidos de coisas que não vão agregar valor algum para mim. Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte: a nossa cabeça, ela é uma máquina fantástica feita por Deus. Porque veja bem, os nossos olhos são como câmeras que gravam 24 horas. Ok? Ela pode gravar 24 horas. Ou seja, os nossos olhos estão ligados na nossa mente. E nós estamos o dia inteiro vivendo, fazendo coisas, e estamos gravando imagens, estamos gravando movimentos. E os nossos ouvidos, por outra vez, é um microfone. Nós estamos gravando áudios. Então nós gravamos o quê? Nós gravamos o dia inteiro imagens, gravamos o dia inteiro sons. E para onde é que vai tudo isso? O que é mais importante vai para um espaço no nosso HD, na nossa memória, na nossa mente. E o que não é relevante é descartado, né? O que não vai agregar valor algum é descartado. Então nós temos que usar os nossos olhos e os nossos ouvidos com coisas que realmente vão agregar valor para nós. Então vale a pena assistir um filme besta, um filme bobo, que não vai agregar valor algum? Vale a pena ficar ouvindo música que não vai te trazer informação nenhuma, que não vai te agregar valor algum, psicológico ou a nível de caráter? Vai agregar algum valor? Então não ouça determinados tipos de música, não veja determinados tipos de filme, para você não gastar o seu hardware, né? Para você não gastar esses equipamentos que são tão caros, né? A visão é tão cara. O nosso aparelho auditivo é um sistema tão caro, tão... Fique surdo hoje para você ver se você consegue voltar a ouvir. Você precisa de tratamento, de cirurgia, e não são cirurgias baratas. Fique cego hoje.
ficando horas e horas na frente de um computador, ou ficando horas e horas assistindo coisas que não agregam valor nenhum, o que vai acontecer? Você vai precisar de uma cirurgia, e uma cirurgia no olho também não é barata, ok? Então assim, o que a gente entende também nesse capítulo? O que Deus nos traz à memória também? Que nós precisamos cuidar melhor das coisas. Nós precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Salomão já vai dizer para a gente, né, cuidar também do nosso corpo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo inteiro. Dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, daquilo que a gente absorve, ok? Vamos lá. Versículo 16. Diz o seguinte. 16. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Ou seja, seja um homem de presentes, cultive a prática, essa prática de sucesso. Presentear. É bem verdade que às vezes a gente não tem condições de presentear as pessoas, né? De ser tão generoso assim. Às vezes nós precisamos de coisas, né? Que é aquela situação, às vezes o cara vai dar um presente, é o casamento do fulano de tal, aí o cara vai dar um presente que nem na casa dele ele tem. Vai dar uma pipoqueira de presente de casamento e nem na casa dele ele tem uma pipoqueira. Então assim, a gente precisa criar o hábito de presentear as pessoas. Porque os presentes, eles também marcam a vida das pessoas. Seja um presente como um ato caridoso, ou seja um presente como um ato generoso, né? O que é a caridade e o que é a generosidade? Qual a diferença entre caridade e generosidade? Caridade é quando, por exemplo, você dá algo para uma pessoa que realmente precisa. Quando você dá uma roupa, quando você dá uma cesta básica, quando você dá alguma coisa para alguém que realmente aquela pessoa estava precisando daquilo. E a generosidade? É quando você, por exemplo, a pessoa tem lá, por exemplo, roupa, ela tem roupa, mas aí você dá uma blusa para ela. Ela tem várias, só que aí você dá uma blusa de presente para ela. O que é isso? É ser generoso, isso é uma generosidade. Ela não precisa de uma blusa, mas você está dando uma blusa para ela e mesmo assim ela tendo outras blusas, ela vai ficar muito feliz de ganhar aquele presente. Isso é generosidade, ok? E as duas coisas precisam ser feitas, tanto a caridade como a generosidade, ok? Versículo 17, vamos lá. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Ou seja, se o pleito está difícil, decida na sorte. Ok? Ou melhor, 18, né? Na verdade é o 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Ou seja, o que acontece? Existe um pleito. Existe uma demanda. Existe uma coisa que precisa ser resolvida. E está muito difícil de resolver isso. Muito difícil. Por exemplo, um pai precisa dar um presente, só tem um presente para dar para 3 filhos. E agora, o que a gente vai fazer? Como se eu der para um, o outro vai ficar chateado. Se eu der para o outro, os dois ficam chateados. O que eu vou fazer? Vamos tirar a sorte. E tirar a sorte é o quê? Tirar a sua responsabilidade e deixar essa responsabilidade para quem? Para Deus. Porque se a gravidade é um poder de Deus sobre a terra, então quando você tira a sorte, ou por exemplo, antigamente quando se usavam os dados, né, os dados sagrados, e você jogava os dados sagrados, e ali, como havia lá antigamente, há muito tempo atrás se usava, Salomão fala que se usava isso, né, era lançada a sorte com os dados sagrados. O que acontece? Quando você joga o dado, vai ter um número. Aquele número é um número sorteado. Ou seja, não é a sua vontade, não é a vontade de ninguém, foi a vontade da gravidade. A gravidade fez com que aquele dado caísse com o número 4 para cima. Pronto. Foi você? Você ia saber qual número? Não tinha como você saber qual era o número que ia cair para cima. Então por isso que ele fala aqui, ó, quando a coisa, né, é muito difícil, a sorte, né, que pode ser tirada em dados, pode ser tirada num sorteio, ela faz cessar a contenda. Porque aí as pessoas falam assim, ó, bom, ele fez um bom julgamento, ele lançou a sorte.
Então, assim, a sorte é que falou mais alto. Que aí não ficou responsável por ninguém resolver aquilo. Tá entendendo? Deu para entender o que Salomão fala aqui? Que é uma verdade, que é uma coisa muito inteligente. E aí eu te dei o exemplo das crianças. Você tem 3 brinquedos. Você vai dar para quem? Se você dá, você vai criar um preferitismo por alguém. Então, lança a sorte. De quem que é a sorte? Vamos lá, vamos tirar no papelzinho aqui. Vamos ver, igual o amigo secreto. Né? Vamos tirar no papelzinho aqui, vamos ver. Quem que é o nome que saiu? Ah, fulano. Então, olha lá. A sorte diz que o fulano aqui é dono desse presente. E pronto. Resolvido o problema e ninguém fica chateado. Ok? Deu para entender a praticidade disso? Vamos lá. Vamos ver, 19. Versículo 19 diz o seguinte: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Ou seja, reconquistar alguém ofendido, gente, é um desafio enorme. Então o que eu aprendo com isso aqui? O que eu entendo quando eu leio esse versículo? Faz de tudo para não ofender as pessoas. Faça de tudo para você não ofender as pessoas, porque se você chegar a fazer isso, cara, vai ser difícil você recuperar essa amizade. Faça de tudo para não ofender, porque é muito difícil você reconquistar um irmão ofendido. Então pense muito bem antes de ofender alguém, porque se depois você se arrepender, para você reconquistar essa pessoa, vai ser um desafio sem precedentes, ok? Versículo 20 vai dizer o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Gente, renove suas palavras positivas todos os dias. Nós somos filhos de Deus, de um Deus que lá no princípio de todas as coisas, ele disse Deus, o próprio Moisés escreveu, que ele escreveu o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós, como imagem e semelhança de Deus, nós herdamos o poder da palavra. Existe um poder muito grande na palavra, ao ponto que o homem vem usando isso, descobriu isso e vem usando isso, e isso vem sendo retratados até em filmes seculares, na sociedade. Isso vem sendo retratado até na bruxaria e em outras coisas mais. O poder da palavra. O poder da palavra, você dizer alguma coisa, você declarar alguma coisa, existe um poder muito grande. Ou seja, se você disser eu posso, eu consigo, você pode. E se você dizer eu não consigo, eu não posso, eu não entendo, eu não aprendo, com certeza você não pode, você não consegue, você não aprende. Porque o corpo humano, parece que o nosso organismo, a nossa máquina mecânica, ela está condicionada a um comando de voz. É como se todo o nossa vida, nosso sistema, nosso corpo está condicionado ao comando de voz. Se você disser sim, eu posso, eu vou atravessar, eu vou receber, eu vou ganhar, eu vou lutar, eu vou, o que vai acontecer? Parece que o seu corpo se enche de poder, se enche de vontade e você vai lá e faz. Porque existe poder na palavra. Existe muito poder na palavra. E nós às vezes esquecemos disso. E infelizmente nós usamos a nossa boca para dizer coisas ruins ao nosso respeito. Nós dissemos coisas ruins a respeito dos outros, que é pior ainda. Além de a gente não dizer nada bom para nós, ainda nós usamos a nossa boca para amaldiçoar pessoas, para declarar a morte de pessoas, para dizer que pessoas não valem nada, para dizer que pessoas são isso, são aquilo, e começamos a tecer adjetivos às pessoas, quando na verdade as pessoas não poderiam ser julgadas, como a própria palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, que nós não devemos julgar as pessoas. Porque por mais que as pessoas façam algumas coisas na vida delas de errado, na verdade não é a pessoa, mas o comportamento. Nós não podemos julgar a pessoa, nós devemos que julgar o comportamento, orientar o comportamento. Fulano não presta, fulano não vale nada, fulano... Não, para com isso.
Fulano está com um comportamento totalmente destrutivo. Fulano está com um comportamento errado. Fulano está se comportando de uma forma errada. Ciclano está se comportando de uma forma não produtiva. Fulano está se comportando de uma forma pejorativa a si próprio. Comportamentos precisam ser julgados e não as pessoas. As pessoas são imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos dizer fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, nós não podemos. Porque nós somos todos imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus não se alegra na morte do ímpio. Porque o ímpio só age com impiedade por causa do comportamento e não por causa de si próprio. Uma faca não é boa nem má, mas você pode cortar o seu pão ou pode matar uma pessoa com a faca. Ok? Então assim, tome muito cuidado. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ok? A boca é uma coisa, já falamos e vamos voltar a falar. A comunicação ela começa do coração, vai para a boca e sai pelos lábios. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos 3 crivos aí de avaliação antes da palavra sair pelos nossos lábios. Primeiro ela nasce no coração, vai para a boca e depois é proferida para os lábios. Você já viu aquela conversa que a pessoa fala assim, olha, mas vem aqui na minha boca, vem na língua para falar, mas eu não falei. Olha só, saiu do coração, foi para a boca, mas os lábios seguraram. Ok? Já viu essa frase? Olha, mas vem na boca, vem aqui ó, na ponta da língua para falar, mas eu não falei. O que é isso? Domínio próprio? Espírito Santo? Sim. Mas olha só, o caminho da comunicação, da onde ele começa? Ele começa no coração, vai para a boca e depois é proferido pelos nossos lábios. Ok? Então nós devemos crivar muito, nós devemos analisar muito o que nós falamos e dar preferência a usar a nossa boca, os nossos lábios, para proferir coisas que vão realmente trazer fartura ao nosso coração de coisas boas. Declarar, todos os dias nós devemos declarar coisas boas, saúde na nossa vida, na vida dos nossos filhos. É dessa maneira que nós precisamos viver. Versículo 21 vai dizer o seguinte, ó, mais uma vez, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Olha só, a língua tem poder, gente. A morte e a vida estão nela. Ame o poder que há na sua língua. Começa a olhar, às vezes a gente cuida dos dentes. Nós vamos no dentista, cuidamos dos dentes, nós cuidamos da nossa boca, nós cuidamos do nosso cabelo, nós cuidamos dos nossos pés, nós cuidamos de tanta parte do nosso corpo e esquecemos de cuidar de uma coisa tão valiosa que é a nossa língua. Eu acho que a parte mais importante, que deveria ser mais valorizada no nosso corpo é a nossa língua. Comece a olhar agora para a sua língua com olhares diferentes. E comece a olhar agora para a sua língua e comece a ver o quanto ela é poderosa. O quanto você não valorizou a sua língua até hoje, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai valorizar a sua língua, porque ela é uma das partes, a língua é uma das partes mais importantes do seu corpo. Então cuide da sua língua, cuide da sua boca, cuide da sua comunicação, porque a sua vida depende dela, a sua vida depende da sua comunicação, ok? Versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Gente do céu, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Procure até encontrar uma esposa que lhe faça bem e que seja a personificação da bondade de Deus na sua vida. Ou seja, a esposa ela deve ser procurada. Nós vamos ver nos capítulos posteriores, né? Nós vamos ver o que? A mãe do rei Lemuel dizendo o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? Ou seja, uma esposa, ela precisa ser encontrada. Uma mulher, ela precisa ser encontrada. Você precisa procurar uma mulher. Você precisa ter no seu coração as características de uma mulher. O que é uma mulher virtuosa? Vai estar lá no capítulo 31 de Provérbios, as características de uma mulher virtuosa. Você tem que procurar uma mulher virtuosa. Agora, é interessante o seguinte: você quer uma mulher virtuosa,
Só que para você também ter uma mulher virtuosa, quando você achar essa mulher virtuosa e essa mulher virtuosa estar à disposição de você, você também precisa ser um homem muito virtuoso. Porque não adianta você só encontrar uma pessoa, uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa, com todas aquelas características, mas quem é você? Você está à altura dessa mulher virtuosa? Você está à altura dessa mulher, das qualidades dessa mulher? Porque eu falo uma coisa para você. Você, para encontrar essa mulher virtuosa, às vezes até é fácil, é difícil, mas às vezes até você acha com facilidade. Agora, você acha que essa mulher virtuosa vai te querer? Você acha que você tem qualificações para poder ter essa mulher virtuosa? Você se acha digno de ter essa mulher virtuosa? Você se acha competente? Você se acha capaz de sustentar, de manter, de ter essa mulher virtuosa na sua casa? Então não é também só questão de encontrar uma esposa, de encontrar uma mulher virtuosa, mas ter também as condições para ser digno de também ter essa esposa virtuosa, essa mulher que deve ser achada, ok? Olha que grandeza que Salomão nos ensina aqui nessa manhã através do capítulo 18 de Provérbios, ok? Versículo 23 diz o seguinte: o pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. Ou seja, que a sua comunicação pareça sempre um pedido e não com dureza. Não seja duro ao se comunicar com as pessoas. Não seja duro ao falar com as pessoas. Sabe? Peça. Por mais que você seja chefe, por mais que você seja patrão, por mais que as pessoas lhe devam respeito, peça as coisas. Porque esse nível de comunicação, de pedir as coisas, enaltece muito as pessoas. Você precisa ter uma comunicação, sabe, assim, ó, irrepreensível. E uma das coisas muito bacana na comunicação é a suavidade. Então pedir é ser suave. Por mais que você tenha o direito de mandar, quando você pede, você está sendo suave e a sua comunicação acaba sendo uma comunicação de muita excelência, tá? E fechando aqui com o versículo 24, vai dizer o seguinte: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Ou seja, nós temos e vamos conseguir na nossa vida muitos amigos, muitas pessoas assim fantásticas, maravilhosas. Mas a gente sabe que no meio de tantos amigos, sempre tem um amigo que é mais chegado que um irmão. Mais chegado que um irmão. E são esses que precisam ser valorizados. São esses que nós precisamos sempre estar mandando uma mensagem de manutenção de amizade. Uma mensagem de manutenção de contrato de amizade. Ou seja, é aquele bom dia, é aquela boa tarde, como você está? Como você está, meu amigo, minha amiga? Como você está bem? Conte as notícias. Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Estamos com saudade e assim assado. Pessoas que são mais chegadas que irmãos, amigos que são mais chegados que irmãos, eles merecem essa atenção. E o bacana também é que, se você realmente for esse amigo mais chegado que o irmão, as pessoas também vão te procurar. Pessoas também vão sentir saudade de você e vão mandar mensagens de manutenção de amizade. Você quer saber o quanto você vale? Quer saber o quanto você vale? Fique em silêncio. Fique em silêncio. Que as pessoas que realmente consideram você, as pessoas que realmente gostam de você, elas vão te procurar. E aí é nesse momento que você precisa guardar essas pessoas no seu coração. Você quer fazer um teste? Quanto você vale? Quais são os seus verdadeiros amigos? Quem são realmente as pessoas que têm muito consideração e carinho por você? Fique em silêncio. E perceba quanto tempo, né? Quanto tempo demora para alguém sentir a sua falta? Quanto tempo vai demorar para alguém realmente buscar uma comunicação com você, saber como você está? E aí quando essa pessoa surgir, quando essa pessoa aparecer, abrace e guarde muito bem o carinho dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela sabe te valorizar. E nós precisamos valorizar as pessoas que nos valorizam. Precisamos ser recíprocos com as pessoas.
principalmente com as pessoas que nos valorizam, ok? Essas são as praticidades que nós enxergamos aqui no capítulo 18 de Provérbios. Eu espero que você tenha se enriquecido muito dessas informações, espero que isso tenha agregado valor para você, espero que realmente você tenha, armazenado bastante informações sobre a palavra de Deus e principalmente que você venha colocar em prática tudo isso que a gente leu, tudo isso que a gente chegou à conclusão, porque não é nossa, mas são conclusões da parte de Deus para as nossas vidas e para o nosso conhecimento, para a nossa vida, para nós aprendermos a tomar decisões na nossa vida, ok? Um grande abraço para você que ficou até aqui e que Deus te abençoe.